Fala galera, um prazer tê-los aqui para mais um vídeo do Professor Júbilo. E hoje eu vou contar para vocês uma história sobre Pablo Escobar, que é um cara que é conhecido hoje no mundo inteiro por ter sido um dos maiores traficantes de drogas ilegais de todo o planeta Terra. Eu não sei se você sabe, mas foi ele que criou o cartel de drogas de Medellín, né? O famoso cartel de drogas de Medellín que fica na Colômbia. E ele foi responsável por vários atentados, assassinatos e muito tráfico de droga na década de 80, sendo que na época ele era considerado um dos homens mais ricos do mundo, uma fortuna estimada em cerca de 30 bilhões de dólares. Nossa, Jubi, mas o que esse cara tem a ver com a biologia? É que a vida do Escobar, ela não se resumia a drogas, crime e grana. Poucas pessoas sabem que, além de transportar drogas pelo mundo todo, o chefão do tráfico também transportava animais. E foi justamente isso que fez ele ser responsável por uma verdadeira bomba relógio ecológica lá na Colômbia. E como o Escobar era extremamente rico, né, extremamente bilionário, ele tinha muito dinheiro, ele colocava em prática todas as ideias malucas que ele tinha na cabeça. E uma delas foi justamente, sabe o quê? Montar um zoológico particular na casa dele. E desde o início, ele estava decidido que ele não ia incluir nesse projeto leões e tigres, óbvio, né? Porque eram animais muito perigosos. E aí, em 1981, o que Escobar fez? Começou a botar a ideia em prática, o cara era um executor, então começou a botar essa ideia do zoológico em prática, do zoológico particular. Ele entrou em contato com um criadouro de animais que ficava no Texas e fechou um contrato de 5 milhões e meio de dólares com esse criadouro. E obviamente que ele queria ter as mais diversas espécies de animais. Ele não economizou nas escolhas, comprou elefante, comprou zebra, comprou girafa, comprou búfalo. Eu quero búfalo, eu quero 5 girafas, eu quero zebra, eu quero flamingo, eu quero canguru na minha casa e eu quero, aí que veio o tchan, eu quero hipopótamos. Bom, alguns anos depois, em 1993, o Pablo, ele acabou morrendo num confronto com a polícia. E com a morte dele, as suas posses ficaram nas mãos do governo colombiano, incluindo esse grande zoológico. E aí, o que aconteceu? A maior parte dos animais que estavam lá, eles foram transferidos para outros zoológicos, em Medellín, em Bogotá, mas não deu para fazer isso com os hipopótamos. Como esses animais, eles são grandes e eles são extremamente territorialistas, ou seja, eles defendem muito o território deles, as autoridades elas não sabiam como fazer o transporte desses animais e eles acabaram sendo abandonados no local. E aí é que mora o problema. Eu não sei se vocês sabem, mas não existe hipopótamos na Colômbia. E esse grupo, que era de apenas 4 hipopótamos, começou a se multiplicar, a se reproduzir e se tornou o maior rebanho de hipopótamos fora da África. E agora eles estão se espalhando por um dos principais rios do país, que é o Rio Madalena. Os hipopótamos, eles são um dos mamíferos mais perigosos da Terra. Só que assim, ó, fica tranquilo, né? Não é que eles começam a perseguir as pessoas no meio da floresta e pegam elas pelo pescoço. Não. Só que se você cruzar o caminho deles, se você invadir o território desses animais, eles te atacam sem piedade. Inclusive, eu já gravei um vídeo lá na África falando o quanto os hipopótamos são agressivos e causam algumas mortes todos os anos nesse continente. E além desse risco do ataque, esses animais, eles também causam problemas ao meio ambiente. Porque eles são o quê? Eles são uma espécie exótica invasora. Ai, Júbilo, mas o que é uma espécie exótica invasora? Bela pergunta. Uma espécie exótica é aquela espécie que se encontra fora da sua área de distribuição natural. Ou seja, ela é levada para um lugar que não é a casa dela. E obviamente que dessa forma, elas acabam ameaçando as espécies nativas, ou seja, aquelas espécies que são naturais da região, né? A espécie exótica, ela é uma estrangeira num lugar onde ela não foi convidada a estar. Só para você ter uma ideia, os hipopótamos que estão lá na Colômbia, eles estão transmitindo várias doenças para os animais nativos, como é o caso da tripanossomíase, da esquistossomose, da salmonelose, lombriga, tuberculose, carrapato. E obviamente que essas doenças também podem ser transmitidas para os seres humanos. Então guarde que as espécies exóticas, quando elas chegam num lugar novo,
como foi o caso dos hipopótamos chegando na Colômbia, elas podem trazer consequências muito graves. É como se alguém chegasse do nada para morar na sua casa e não pagasse as contas, dormisse na sua cama, comesse a sua comida. Essa pessoa, ela não te causaria problema? Então, acontece a mesma coisa quando uma espécie exótica chega num lugar. E um detalhe interessante é que quando uma espécie exótica ela chega num ambiente novo, o que acontece é que ela não tem predadores naturais. E aí ela começa a competir por alimento com as outras espécies que já vivem no local. Então olha só, olha que detalhe interessante. As espécies nativas, elas têm predadores. Então você tem as espécies nativas com predadores competindo por alimento com uma espécie exótica que não tem predadores. O que você acha que vai acontecer com aquelas espécies que vivem no local, com as espécies nativas? Então, enquanto essas espécies nativas ficam prejudicadas, a espécie invasora, né, a espécie exótica, ela tá lá tranquilona, sem predador, começa a procriar, começa a aumentar mais ainda a sua população, porque não tem um fator de controle populacional tão grande como é o caso dos predadores, e as espécies nativas, elas estão perdendo a competição, elas começam o quê? A diminuir a sua população. E muitas vezes ela pode inclusive desaparecer daquele local, e isso obviamente vai causar uma grande bagunça em toda a cadeia alimentar da região. E é justamente essa reprodução desenfreada que está acontecendo com os hipopótamos lá na Colômbia. Os cientistas, inclusive, eles já estão alertando há um bom tempo para um descontrole dessa população. Em 2020, eram mais ou menos 80 hipopótamos vivendo na Colômbia. E se eles continuarem nesse ritmo de reprodução, a população deles poderá chegar a mais de 1.500 indivíduos em 2060. E outra, né? Os hipopótamos adoraram o clima da Colômbia, né? Então o clima da Colômbia ajuda muito. Por quê? Porque na África, parte da população dos hipopótamos, ela é controlada por conta das secas. Então, de tempos em tempos, parte do continente africano sofre com as secas e muitos hipopótamos acabam morrendo. Só que essas secas, elas não ocorrem na Colômbia. Os hipopótamos também, eles estão prejudicando os rios da Colômbia, porque é lá que eles passam a maior parte do tempo. E obviamente que eles fazem cocô ali, né? Eles defecam. E não é fraca a quantidade de cocô que o hipopótamo produz todos os dias. E as fezes desses animais, elas acabam alterando a composição química da água. E isso acaba afetando todo o ecossistema aquático. Essas fezes também, elas acabam o quê? Elas acabam aumentando a quantidade de nitrogênio e fósforo na água. Isso faz com que ocorra um processo conhecido como eutrofização, que é nada mais, nada menos do que uma superproliferação de algas, e a consequência disso é a redução na quantidade de oxigênio da água. E obviamente que todos os animais aquáticos que precisam desse oxigênio acabam sendo prejudicados. E além disso, os hipopótamos, eles, claro, são pesados, então eles começam a compactar o fundo do rio e alteram o comportamento desse rio. Isso obviamente afeta várias espécies. Por exemplo, o peixe-boi, que é um animal que precisa fazer migração, está sendo prejudicado na Colômbia por conta da presença dos hipopótamos. E obviamente que essas alterações nos rios colombianos que estão acontecendo também afetam seriamente quem? Afetam a pesca. Porque a quantidade de peixes, ela está diminuindo nos locais onde os hipopótamos estão presentes. Óbvio, o animal causa a eutrofização da água, redução na quantidade de oxigênio, os peixes morrem, a pesca acaba sendo prejudicada. E outra, né? Não é nem um pouco prudente você pescar num lugar cheio de hipopótamos. Eu lembro que quando eu estava, né, em Botsuana, na África, gravando, né, os vídeos de biologia lá, que eu fui lá gravar, eu estava num barco e toda vez que o guia via alguma presença de hipopótamo, a gente voltava. A gente não passava pelos animais, porque realmente os bichos são bravos. E tem mais, eles não prejudicam só as águas. Quando os hipopótamos estão fora da água, eles também danificam as plantações de comida, né? Eles destroem essas plantações e isso, obviamente, causa grandes prejuízos na agricultura da região. E, obviamente, que a essa altura do vídeo você deve estar se perguntando, tá, mas Jubilu, qual que é a solução para resolver esse problema dos hipopótamos lá na Colômbia? A verdade é que
Ninguém sabe. Uma das soluções que o governo encontrou para tentar conter esse problema foi tentar castrar os animais, né, para controlar a sua reprodução. Só que quando eles tentaram fazer essa castração de um dos bichos, mesmo com o animal sedado, ele quase derrubou um guindaste que eles estavam usando para levantar o animal. E além disso, o processo de castração custa aproximadamente $50 mil por animais. É caro? É. Mas se a gente for comparar com os prejuízos que eles estão causando, não é tão caro assim. Mas resta o quê? Resta vontade, né? Alguém tem que ter vontade para resolver isso. Inclusive, recentemente, o governo começou a testar um novo método para tentar resolver esse problema, aplicando, sabe o quê? Dardos carregados com anticoncepcional nesses animais. Isso, vamos controlar assim. Só que apesar de ser uma opção mais barata, é uma estratégia extremamente complexa. Isso porque, assim como nos seres humanos, os hipopótamos também precisam de doses frequentes de anticoncepcional. Imagina, toda hora você ter que encontrar lá 40, 50 hipopótamos para aplicar anticoncepcional neles. E assim, espalhados pela floresta. Não é uma tarefa fácil. Outra solução possível seria devolver esses animais para a África. Vai voltar lá para tua casa, meu filho. Aqui na Colômbia não vai rolar não. Só que a logística para transportar todos esses animais é muito difícil. Imagine só o trabalho de você contratar equipes especializadas, caminhões, helicópteros e aviões para levar toda essa galera de volta para a África. E o outro problema é que esses animais que estão vivendo agora na Colômbia, eles podem levar doenças colombianas para os hipopótamos africanos. E a outra opção, extremamente polêmica, é justamente sacrificar os hipopótamos, legalizando a caça desses animais. Só que o que está impedindo as autoridades de tomar essa medida drástica é justamente a opinião pública. O que aconteceu é que os colombianos, eles adotaram os hipopótamos. Os colombianos amam os hipopótamos de Pablo Escobar. E mesmo sabendo de todos os problemas que esses animais estão causando, a maior parte das pessoas considera os hipopótamos mascotes. Só para você ter uma ideia, em 2009, soldados do exército colombiano atiraram em um hipopótamo chamado Pepe, depois que ele foi considerado uma ameaça a uma comunidade local. E isso gerou uma grande revolta, uma grande onda de protestos que fizeram inclusive com que os hipopótamos passassem a ser protegidos por lei na Colômbia. Agora, vou deixar para vocês essa reflexão, esse momento Philosophies of Life. Se vocês fossem as autoridades responsáveis, qual dessas opções que eu falei para vocês adotariam para resolver o problema? Eu vou deixar vocês pensarem e depois, me conta aqui nos comentários desse vídeo. No mais, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço, deixa o like, se inscreva no canal. Tchau!